gênero do horror sempre passou por mudanças significativas. Tivemos marcos na história do cinema, como O Exorcista, considerado um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, que trouxe o início dos filmes de possessão demoníaca. Mas um ano antes, outro marco apareceu para o público, o Massacre da Serra Elétrica, que meio que iniciou a leva de filmes slashers e que, com o tempo e vários filmes indo na leva de assassinos mascarados com suas armas icônicas, foi se criando clichês. Clichês que, com a chegada de vários filmes, foram ficando batidos e previsíveis. Mas o Wes Craven, grande ícone que também foi o criador da franquia Hora do Pesadelo, resolveu criar mais um slash. Só que dessa vez, não só que seguisse os clichês do slash, mas que também zoasse esses clichês com um humor ácido e bem inteligente. No filme Pânico de 1996, e que com seu sucesso garantiu uma imensa legião de fãs e uma franquia que até o momento possui 6 filmes. A franquia é essa que iniciaremos agora com o filme Pânico. O filme se inicia com a jovem Casey, que está sozinha em casa se preparando para assistir um filme de terror, até que ela recebe uma ligação de alguém que aparentemente ela não conhece. Mas como boa jovem de filme de terror, ela pensa ser somente uma brincadeira, e de fato a conversa parece ser bem inocente, até que essa pessoa dá a entender que está observando a jovem, o que a preocupa, obviamente. Então essa pessoa ameaça a Casey dizendo que ela deve jogar um joguinho de perguntas e respostas sobre filmes de terror. E ela até que se sai bem, até errar quem é o assassino de Sexta-feira 13. E se esse filme tivesse saído depois do remake, ela até poderia estar certa, mas saiu antes, então ela errou de fato. Então que graças a esse erro, ela começa a ser perseguida por uma pessoa com máscara de fantasma e roupa preta, o Ghostface, e ela até consegue se livrar do assassino por um tempo, só que o maluco é mais rápido e consegue golpear a jovem. E quando seus pais chegam em casa, encontram a sua filha falecida pendurada em uma árvore. Essa cena de abertura é uma das mais marcantes do gênero inteiro, e apesar de ser algo tão simples como uma ligação, a cena é extremamente tensa e bem feita do início ao fim. E esse fim é bem impactante, porque na época a Drew Barrymore era a atriz mais famosa do filme. Então o primeiro pensamento quando as pessoas viam o elenco e principalmente os posters é que sempre colocavam ela em destaque, que essa personagem da atriz seria a protagonista do filme, não que ela só apareceria na cena de introdução. E para vocês verem como essa cena é bem feita, ela só aparece na introdução e ficou eternamente marcada na franquia. Isso que é cena. Então, depois desses acontecimentos, nós conhecemos a Sidney Prescott, outra jovem que perdeu a sua mãe há pouco tempo e ainda sofre com isso, mas ela tenta superar ao lado do seu pai e do seu namorado Billy Loomis, além dos seus amigos mais próximos, a Tatum, o namorado dela Stu, e o fanático por filmes de terror, o Randy, que ao ficar sabendo do falecimento da Casey, são chamados a serem interrogados pelo delegado da cidade e o seu assistente, o Dewey. Mas claro que com essa repercussão toda, um assassinato em série, ou deveria ser no caso, mas foi bem brutal, a imprensa também chega na cidade, e uma das mais importantes jornalistas é a inteligente e inescrupulosa a Gale, uma das mais reconhecidas da franquia Pânico, que por sinal tem ali uma pequena rixa com a Sidney e tal. Mas depois do interrogatório, adivinha quem também recebe uma chamada no zap do Ghostface? Pois é, a própria Sidney, que é atacada pelo mascarado. Mas até que consegue se livrar dele porque a mina é porradeira. Mas logo após a saída do Ghostface, o Billy, o namorado dela, chega deixando cair seu Nokia tijolão no chão. O que faz a Sidney pensar, ué, se ligaram pra mim, esse cara deve ser o assassino, e imediatamente chama a polícia, o que é uma atitude inteligente. Só que o Billy é inocentado após a Sidney ser atacada novamente quando ele estava preso, o que faz ele ser solto. Não sei porquê, porque isso não descarta ele como assassino, mas enfim.
O clima fica meio estranho entre os dois e tudo mais, o que só piora quando os jovens, em pleno toque de recolher, decidem fazer uma festinha que é vigiada pelo Dewey, que está a serviço, e pela Gale, que também está a serviço. Descobrir quem é esse cara para poder, lucrar um pouquinho também. E os dois ali se juntam nessa missão para descobrir quem é esse assassino. E claro que também tem ali um romancezinho rolando e tal, os dois têm uma leve química muito interessante. Só que tudo começa a dar de fato errado quando o cara de fantasma aparece na festa e dá cabo primeiro da Tatum e depois do cameraman da Gale. Além de uma das melhores cenas de metalinguagem, em que o Randy, assistindo o Halloween de 1978, vê o assassino se aproximando de uma das personagens, enquanto o Ghostface se aproxima dele. E ele fica ali conversando com a personagem, mandando ela olhar para trás, enquanto ele se aproxima e ele mesmo não olha para trás. É muita metalinguagem. Depois disso, o assassino ataca a Sidney e finaliza o Billy, após eles consumarem o ato carnal ali. Afinal, não era o Billy, Olha só. E aqui voltamos às perseguições. A Sidney foge da casa, mas após o assassino persegui-la novamente, ela retorna e encontra o Dewey com a faca nas costas. Pobre Dewey, não fez nada o filme todo. Então, após ficar desconfiada do Randy e do Stu, vemos o Billy descer as escadas ferido, mas vivo, até que ele se revela um dos assassinos. Todos nós enlouquecemos às vezes. Pois é, e atira no Randy. E então o Stu aparece e sim, se revela como outro assassino, ou seja, são dois. Indo contra tudo de que quem assistia na época, ali pensava, porque normalmente um filme slasher é um só. E qual é a motivação dos dois? Bom, vamos lá. A mãe da Sidney estava tendo um caso com o pai do Billy, o que fez com que a mãe do Billy fosse embora. E por isso o Billy não só armou isso tudo, como também finalizou a mãe da Sidney. Pois é. E o Stu foi, bom, ele é só bem maluco e ficcionado por filmes mesmo. E depois disso tudo, ainda iriam culpar o pai da Sidney por tudo. Mas antes, eles, para se passarem como vítimas, decidem se esfaquear. Só que a Gale, que conseguiu sobreviver a um ataque do assassino, pega uma arma e tenta atirar. Só que a arma tá travada e ela é golpeada novamente. Mas essa foi a distração perfeita que a Sidney precisava. Ela foge e começa um joguinho ali de gato e rato perseguindo os dois e finalizando eles pouco a pouco. Primeiro o Stu com uma TV na cabeça e depois o Billy com a Gale, que agora com a arma destravada dá um tiro nele. E como os assassinos sempre voltam, a Sidney dá mais um tiro por precaução no meio da testa do Billy. Sobrevivendo ao fim desse filme, a Sidney, a Gale, o Randy, que conseguiu sobreviver também, e por incrível que pareça, o Dewey. Pânico foi um marco, trouxe o frescor que o slasher precisava, com piadas autoconscientes e bem feitas, e com um assassino bem criativo e brutal. Não só pensem que por ter piadas o filme deixa de ser tenso, justamente o contrário, ele é tenso à beça. E esse mistério de quem é essa pessoa por trás da máscara é um dos mais bem desenvolvidos do gênero. A única parte ruim é que ficou bem difícil de fazer um filme slasher pós-Pânico, afinal ele zoava todos os clichês do gênero. Então o slasher por muito tempo virou esse motivo de chacota, as pessoas ficavam rindo dos clichês que aconteciam, não criava mais essa tensão, especialmente esses bem clichêsão mesmo, como foi o caso do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. Um slasher pós-Pânico que sofreu as consequências da zoação. Mas vamos a algumas explicações que eu acho que podem não ter ficado tão claras. A mãe da Sidney foi finalizada pelo Billy, mas antes de saber disso, a Sidney havia dado testemunho que tinha posto na cadeia alguém inocente, o Cotton Harry. E a Gale, com sua investigação supimpa, juntou provas de que ele era inocente. E de fato foi provado depois da revelação do Billy que ele era. Guardem essa informação que ela vai ser importante. Bom,
Esse filme conseguiu rios de dinheiro e várias pessoas pedindo continuação. E apenas um aninho depois, em 1997, chegou para o público Pânico 2. O filme dessa vez, como uma tradição, na verdade, que se inicia agora com sua introdução marcante, em que um casal de jovens estão indo para o cinema assistir o filme Facada. Um filme inspirado no caso que aconteceu no filme anterior, na cidade de Woodsboro, que o primeiro virou livro, escrito pela Gale, e depois ganhou a adaptação chamada Facada. Então, que após fazerem várias piadas sobre a falta de representatividade negra em filmes slasher, os dois personagens negros em um filme slasher são assassinados em pleno cinema. Claro que por ele, que agora retorna novamente, o Ghostface. O cara é assassinado no banheiro com uma faca no ouvido. E a moça em plena multidão é esfaqueada, mas só é notada quando dá um grito que veio do fundo do seu útero, na frente da tela do cinema. Após isso, descobrimos que esses jovens são colegas de faculdade da nossa querida Sidneya, que após aquele trauma, tá namorando, tá fazendo faculdade junto com o Randy e seus novos amigos, a Hayley e o Mickey. E claro, o namorado Derek, que estão vivendo a vida feliz, até que esse assassinato aconteceu e os holofotes se viraram novamente para Sidney, tanto que até a própria Gale retorna para tentar um novo sucesso ali, e o Dewey, que também retorna para saber como todos estão. Então a trupe tá toda reunida, porque juntou o assassinato, juntou a gangue toda, para tentar descobrir quem é dessa vez. E além desses personagens também retorna o Colton Aaron, aquele cara acusado de ter assassinado a mãe da Sidney. Lembra que eu falei pra vocês lembrarem dessa informação? Pois é. Agora, como ele está livre, ele busca os seus 15 minutos de fama. Todo mundo ficou famoso nessa franquia, menos ele? Eu acho injusto, Mas as coisas começam a chegar perto deles mesmo, quando uma das alunas do campus é atacada dentro da fraternidade e é finalizada ao ser jogada do segundo andar. A própria Daphne. Quem pegou? Então, agora com esse assassino consolidado, o Randy começa a teorizar quem é suspeito. E basicamente, todos são. Mas como disse o Chuck, um clássico nunca sai de moda e o assassino volta às ligações. Liga para o Randy. Mas o especialista em filmes de terror não previu o assassino da van e é arrastado para uma e finalizado ali mesmo. Por sinal, uma das maiores perdas de toda a franquia Pânico. Então, após o especial dessa franquia inteira partir dessa para uma melhor, o Dewey e a Gale assumem as investigações e lidam ali com um romance, o retorno de um romance. Já a Sidney acaba sendo atacada em um carro junto com a sua amiga Hayley e até consegue desmaiar o assassino, mas comete o maior dos erros, que por essa eu não esperava de você, Sidney. Ela não finalizou o cara logo. Só depois ela decide voltar para ver a real identidade quando já é tarde demais. E ele não só levanta, como também acaba com a vida da sua melhor amiga. Pô, Sidney aí pegou mal, A categoria fica desvalorizada desse jeito, assim não dá não. Mas a perseguição final acontece no teatro da faculdade, onde todos os núcleos se encontram. Temos a revelação de que o Mickey é um dos assassinos. Quem é o Mickey? É um dos amigos da Sidney. Mas ele é bem desenvolvido como um cara que curte esse lance de cinema mesmo, de filmes de terror e tudo mais. Então ele tem ali uma motivação válida. E faz até a Sidney pensar que o seu namorado também era, A história se repetindo, mas não era. Dessa vez não. Agora escuta o plano. Ele é um assassino que quer ser pego, porque segundo ele culparia os filmes e assim se daria bem. Olha que plano bom! Mas a Sidney tá sagaz, desarma o Mickey até que a parceira, porque é claro que ele tem uma parceira, aparece. E é a Debbie. Quem é Debbie?
Eu não sei, mas eu sei quem é a senhora Loomis. Pois é, essa aqui é a mãe do Billy Loomis. Ué, mas ela apareceu nesse filme? Sim, ela era uma repórter enxerida que vivia no pé da Gale. Mas a Debbie Loomis aparece e acaba com o Mickey. Isso tudo porque, obviamente, nessa desculpinha dele de culpar os filmes não ia colar, e ela usou ele como bode expiatório para pôr a culpa nele. E também, além disso, ainda atira na Gale. E claro, a motivação dela é vingança pelo falecimento do filho. E após uma conversa bem saudável de nora e sogra, em uma bela briga, o Cotton Harry aparece com uma arma e salva o dia atirando na senhora Loomis. E só pra fechar com chave de ouro, a Sidney atira na cabeça dela. A Gale sobe viva, meio viva na verdade, e claro, temos o sustinho do assassino levantando e sendo detido pela Sidney e pela Gale. Então que mesmo quase falecendo, no fim do filme nós vemos que o Dewey tá vivo, a Gale tá viva, a Sidney tá viva e o Cotton Harry conseguiu seus 15 minutos de fama como um herói que salvou a todos. Então agora tá todo mundo bem, pelo menos quem sobrou. E pelo menos também até um desses malucos retornar para atormentar a vida deles. Pânico 2 chegou quebrando barreiras, novamente com seus comentários espertinhos que conquistam o público. E aqui tem uma conversa bem interessante sobre como as sequências nunca superam o original, o suprassumo da meta. E de fato, o segundo Pânico não supera o primeiro, mas chega perto, pelo menos na minha opinião. O filme consegue manter um mistério interessante em torno de quem é, quem não é, assassinos e tudo mais, as finalizações bem feitas e bem tristes. A morte do Randy mesmo tem um peso enorme, de um dos mais importantes personagens da franquia, porque ele quem faz as explicações, os comentários meta, e veremos como isso afeta a franquia no próximo filme. Mas no mais, o filme é bem interessante e bem feito. E também tem só uma coisinha que eu tenho que pontuar, que é essa evolução que a Sidney teve do primeiro pro segundo filme. Ela aqui já tá mais porradeirazinha, já tá mais forte, mais firme. A gente consegue ver a evolução da personagem. Isso é muito legal de se prestar atenção. E também como o restante, né, trabalha com isso, esse romance do Dewey e da Gale. É muito interessante da gente acompanhar. Eles dois são uma dupla incrível, com uma química gigante. Bom, e esse filme aqui, claro, que gerou muito dinheiro. E claro que também pediram novamente um terceiro filme, né? Queríamos mais metalinguagem, era isso que o público queria. E depois desse segundo filme chegou o terceiro filme dessa franquia, né? E no próximo vídeo nós vamos ver isso. Nós vamos ver o terceiro e o quarto filme da franquia, esse último sendo um dos meus preferidos de toda a franquia. Mas veremos isso no próximo. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Muito obrigada pela atenção e paciência de sempre. Até a próxima e tchau.